Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 10 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 71. Na figura 1050, dois blocos de 6,20 kg estão ligados por uma corda de massa desprezível que passa por uma polia de 2,40 centímetros de raio e momento de inércia 7,40 vezes 10 a menos 4 kg vezes metro quadrado. A corda não escorrega na polia, não se sabe se existe atrito entre a mesa e o bloco que escorrega, não há atrito no eixo da polia. Quando o sistema é liberado a partir do repouso, a polia gira de 0,130 radianos em 91,0 milissegundos e a aceleração dos blocos é constante. Determine, letra A, o módulo da aceleração angular da polia, letra B, o módulo da aceleração de cada bloco, letra C, a tração T1 da corda e letra D, a tração T2 da corda. Considerando um ponto na borda da polia, a aceleração angular e a aceleração tangencial deste ponto se relacionam com o raio da polia de acordo com a seguinte equação. A aceleração tangencial é igual à aceleração angular vezes o raio. Como a corda não escorrega na polia, a aceleração deste ponto é igual à aceleração dos blocos, que o problema diz que é constante. Se a aceleração tangencial é constante, a aceleração angular da polia também é constante, já que o raio também é constante. Isso significa que podemos utilizar as equações válidas para esse tipo de movimento. Considerando que o sistema parte do repouso, a velocidade angular inicial é nula, ω0 é igual a zero. O intervalo de tempo considerado é t igual a 91,0 milissegundos. Como o prefixo mili equivale à potência 10 a menos 3, a gente pode escrever como 91,0 vezes 10 a menos 3 segundos. Essa potência 10 a menos 3 vai fazer a vírgula andar 3 casas para a esquerda e podemos escrever como 0,091 segundos. O sentido de rotação considerado positivo é o sentido anti-horário. Como a polia está girando no sentido horário, o deslocamento angular é negativo. Então, o Δθ vai ser igual a menos 0,130 radianos. O raio da polia é R igual a 2,40 centímetros. Como o prefixo centi é equivalente à potência 10 a menos 2, a gente pode escrever como 2,40 vezes 10 a menos 2. A potência 10 a menos 2 faz a vírgula andar 2 casas para a esquerda, então vai ser igual a 0,024 metros. Utilizando a segunda equação da lista, vamos determinar o valor da aceleração angular da polia. Então, menos 0,130, que é o Δθ, vai ser 0, que é o ω0, vezes 0,091, que é o instante, ou intervalo de tempo, mais 1 sobre 2, vezes a aceleração, vezes 0,091 ao quadrado, o instante ao quadrado. Então, menos 0,130 vai ser igual. O primeiro termo dá zero, quando eu multiplicar meio vezes 0,091 ao quadrado, dá 0,004140 vezes alfa. Então, o alfa vai ser menos 0,130 dividido por 0,004140. Se a gente fizer essa divisão, aí dá menos 31,40 radianos por segundo ao quadrado, a unidade de aceleração angular. O módulo da aceleração é escrito com 3 algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, se torna, alfa vai ser 31,4 radianos por segundo ao quadrado. O módulo da aceleração dos blocos, que é igual ao módulo da aceleração tangencial do ponto da borda da polia, é AT igual a 31,4, que é o valor de alfa, vezes 0,024, o valor do raio, que dá 0,7536 metros por segundo ao quadrado. Escrevendo o resultado com 3 algarismos significativos, ele se torna AT igual a 0,754 metros por segundo ao quadrado. Podemos determinar o módulo da tração T1 utilizando a segunda lei do movimento de Newton, que diz que a força resultante que atua sobre um objeto é igual à sua massa vezes a aceleração adquirida por ele. Sobre o bloco 1 atuam duas forças. O seu peso vertical para baixo, cujo módulo é P1 igual a M vezes G. E a tração T1 vertical para cima.
Como já vimos que a polia está girando no sentido horário, o sentido negativo de rotação, e o bloco não está descendo, vamos considerar o sentido vertical para baixo desse bloco como o sentido negativo. Consequentemente, a aceleração do bloco também terá valor negativo. Aplicando a segunda lei de Newton para o movimento de translação, teremos que T1 menos P1, a soma das forças, vai ser igual a M vezes menos AT, o valor da aceleração do bloco. Então, T1 menos mg vai ser igual a menos m vezes AT. Então, o T1 vai ser mg menos m vezes AT, colocando o m em evidência. O T1 vai ser m vezes g menos AT. Então, é 6,20, que é o valor da massa, vezes 9,8, que é o g, menos 0,7536, o valor de AT. Se a gente fizer essas operações, aí dá 56,08 newtons. Escrevendo o resultado com 3 algarismos significativos, ele se torna. O T1 vai ser 56,1 newtons. Como não se sabe se existe atrito entre a mesa e o bloco 2, não poderemos utilizar a segunda lei de Newton para o movimento de translação, para determinar o valor da tração T2. No entanto, podemos utilizar a versão dessa lei para o movimento de rotação. O torque vai ser igual a I vezes alfa, né? O torque total vai ser igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. O torque de uma força pode ser determinado calculando o produto vetorial entre o vetor R e o vetor F. O vetor R é traçado do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força. O módulo do torque é igual ao produto dos módulos dos vetores e o seno do ângulo formado entre as direções desses vetores. Então, o módulo do torque vai ser o módulo de R vezes o módulo de F vezes o seno de θ. Quando a força atuando sozinha fizer o corpo girar no sentido anti-horário, o torque é positivo, caso contrário, é negativo. Perceba que, se a tração T2 atuar sobre a polia, a rotação será no sentido anti-horário e o torque causado por essa força será positivo. Perceba que o ângulo entre os vetores é igual a 90 graus. O torque devido a essa força é R vezes T2 vezes o seno de 90 graus. Como o seno de 90 graus é igual a 1, dá R vezes T2. Por outro lado, se a tração T1 atuar sobre a polia, a rotação será no sentido horário e o torque causado por essa força será negativo. Perceba que o ângulo entre os vetores também é igual a 90 graus. O torque devido a essa força é τ1 igual a menos R vezes T1 vezes o seno de 90 graus, que é a mesma coisa que menos R vezes T1. O torque total é igual à soma desses torques. Então, tal é igual a R vezes T2, que é o τ2, menos R vezes T1, que é o τ1. Utilizando a segunda lei de Newton para a rotação, teremos que R vezes T2 menos R vezes T1, que é o torque total, vai ser igual a I vezes alfa. Então, R vezes T2 é igual a R vezes T1 mais I vezes alfa. Então, o T2 vai ser R vezes T1 mais I vezes alfa sobre R. Se a gente dividir por R os dois termos do numerador, vai ficar T1 mais I alfa sobre R. O momento de inércia da polia foi escrito na notação científica. Escrevendo na forma decimal, a potência 10 a menos 4 fará a vírgula andar 4 casas para a esquerda e a medida se torna, o I vai ser 0,00074 kg vezes metro quadrado. Substituindo essa medida e as demais na equação anterior, lembrando que o valor da aceleração angular é negativo, porque a polia gira no sentido horário, teremos que o T2 vai ser 56,08, que é o T1, mais 0,00074, que é o I, vezes menos 31,4, que é o alfa, dividido por 0,024, que é o R. Então dá 56,08. Se a gente fizer as operações, e dá menos 0,9681, que dá 55,11 newtons. Escrevendo o resultado com 3 algarismos significativos, ele se torna. O T2 vai ser 55,1 newtons.